Estamos aqui para mais um momento juntos, mais um momento de aula, mais uma aula de exegese do Novo Testamento, aonde iremos trabalhar um texto e abordar um assunto que está correlacionado com a soterologia e eclesiologia. Então, nós vamos trabalhar dois ângulos da teologia sistemática dentro do contexto do análise de três vocábulos. O vocábulo eclesia, o vocábulo kaleo e o vocábulo ekletos. O vocábulo ekletos, ele quer dizer eleitos. O vocábulo kaleo quer dizer chamado ou chamar. Tá? E o vocábulo eclesia quer dizer igreja, mas no sentido de assembleia, de administrativa, ou assembleia no sentido de junção, grupo de pessoas. Não é? Então, nesse sentido, que é aferido, ou é indicado a eclesia, esse termo do contexto do Novo Testamento, utilizado para a igreja, ele vai ter um sentido que interrelaciona-se com kaleo, chamados, e também se relaciona com ecletos, eleitos, no seguinte sentido, de que a assembleia, a igreja, esta estrutura espiritual com constituição também física, no sentido de templo, de esquené, tem um aspecto de ali estar sendo o aglomerado, o grupo, a junção, a união dos que foram chamados de fora para dentro, ou seja, para dentro da eclesia, para dentro da igreja, e são eclectos, ou seja, são eleitos, foram elegidos, porque foram salvos, porque foram separados, porque foram resgatados, e agora, como eleitos, pertencem à eclesia, pertencem à igreja. Então, esse sentido soterológico, eclesiológico, dentro do contexto do Novo Testamento, nós temos que entender que quando Paulo está utilizando o termo eclesia, e quando também, não só Paulo, mas o próprio escritor de Atos Apóstolos está usando o termo eclesia, Lucas, e também quando outros vamos assim, outros hagiógrafos do Novo Testamento, dentro das epístolas gerais, dentro das epístolas não só de Paulo, mas as epístolas gerais, epístolas pedrinas, e as epístolas de Tiago, as epístolas de João, nesse contexto que nós temos que compreender que o termo tem um sentido de ali está o grupo dos separados, o grupo dos eleitos, aqueles que foram comprados, aqueles que foram resgatados, e esse sentido aplicativo está aludido à soterologia, à doutrina da salvação, ao processo salvífico, mas esse processo salvífico efetivando e efetivado agora resulta na igreja, o corpo. E este corpo tem um tempo físico, esquené, mas esse corpo também tem um tempo espiritual. E esse corpo também ele é constituído por ecletos, eleitos, de kaleo, de chamados, de separados, hagios. Então, é um conjunto e um jogo de palavras que é utilizado para compor esse contexto da soterologia e esse contexto da eclesiologia para, na verdade, identificar o que é a igreja. A igreja, então, nesse sentido soterológico, ela é a união, a assembleia, a constituição, o grupo, a reunião de todos os chamados de fora desse contexto da pecaminosidade,
do contexto de sarques, de carne, do contexto de cosmos, de mundo, mundo pecaminoso, não mundo no sentido cósmico, mas mundo no sentido de pecaminosidade. Agora salvos, agora separados, agora em um processo salvífico, indo de etapa a etapa no aperfeiçoamento da vida cristã, no aperfeiçoamento da vida de salvação, na prática da salvação, a qual Paulo lá em Colossenses fala assim, que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então esse desenvolvimento da salvação dentro do contexto da eclesia, da igreja, da participação e do desenvolvimento e da comunhão e da comunicação religiosa, pai, filhos, filhos, pai, né? Criatura, criador, criador, criatura, servos, senhor, senhor e servos, que está no contexto da igreja, da reunião, da comunhão, da identificação de salvos, e como salvos separados, e como salvos num processo salvífico, e como salvos resgatados. Aí tem o termo lutron. Então esse é o sentido aplicativo que Paulo trabalha com a soterologia e com a eclesiologia, e vai fazendo assim uma aplicabilidade de contexto soterológico indo de encontro ao contexto eclesiológico, como os dois estando interligados e entrelaçados. Então esse é o sentido aplicativo desses termos que estão dentro do contexto tanto da soterologia como da eclesiologia, e são utilizados tanto nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, na própria, vamos dizer assim, carta histórica, ou livro histórico, ou documento histórico da Igreja Cristã, Atos dos Apóstolos. Eu vos agradeço, e esse foi mais um momento aqui, juntos, no canal A Rota da Teologia.